Boa noite a todos. Primeiramente, é um privilégio e uma honra estar aqui neste local, saudando os patronos da Ordem, Swami Vivekananda, Eliphas Levi e Prentice Mulford, e o grande criador dessa sociedade, que é Antônio Olívio Rodrigues. Bom, na vida material e espiritual, todos nós atravessamos uma floresta. E entre raízes e árvores, entre sombras e reflexos, e entre clareiras e névoas, às vezes nós perdemos o caminho. E no momento em que isso acontece, um feixe de luz ilumina uma clareira no horizonte. E quando a luz toca o chão, é o que eu chamo de clareira interior. Cada palestra que eu ministrei aqui trazia um tema, e todas elas englobadas nos trazem ao tema de hoje. O fogo da clareira interior, como renascer após reconhecer as sombras. E para entender isso, precisamos olhar para o corpo como veículo da alma, a mente e as emoções como instrumentos deste corpo, a fé como guia de superação, os nós invisíveis das cordas invisíveis que nós desatamos na última palestra, e hoje o fogo da clareira interior. Portanto, hoje nós vamos fazer uma travessia profunda, e a intenção é despertar o desejo de olhar para si, olhar para dentro, para a própria vida, para sermos quem de fato viemos ser. Hoje eu quero te convidar a caminhar comigo simbolicamente por uma floresta. Essa floresta que eu chamo de floresta interior, onde nela nós vamos nos deparar com uma clareira. Essa floresta interior que, para chegar até ela, precisamos atravessar as nossas próprias sombras. Já a clareira é onde a luz toca o chão da alma. É na clareira que cada um de nós guarda seus medos, suas inseguranças, seus anseios, mas também é onde a semente do próprio despertar está sedimentada, pois cada sombra, cada ponto desta clareira contém em si a semente de luz proporcional para a mudança e transformação do ser. Esta palestra fala sobre esse ponto de encontro, essa clareira onde o fogo da consciência se acende dentro dela, onde o humano e o divino finalmente se tocam. E é o instante onde a pessoa percebe que, muitas vezes, por exemplo, no trabalho onde há um problema, é só um reflexo interno, onde um desentendimento familiar traz feridas antigas que nós precisamos olhar. Ou, por exemplo, um momento em que nós percebemos que precisamos nos escutar mais e tentar agradar os outros menos. Eliphas Levi nos contempla com a frase: a luz não elimina a sombra, mas a revela. E essa frase abre as portas para o nosso tema de hoje. Porque a iluminação não é fugir da escuridão, mas é compreendê-la. É quando uma terapia desperta uma emoção reprimida há muito tempo para que ela possa ser ressignificada. É quando uma meditação traz uma inquietude, mas essa inquietude passa através da respiração. É quando no trabalho recebemos um feedback difícil, mas esse feedback é para a nossa evolução, de algo que precisa ser melhorado. Portanto, hoje, não é sobre fugir das sombras, mas sobre reconhecer nelas a semente de luz. E esse é o início verdadeiro da transformação. É sobre alguém que, após errar, decide aprender
em vez de se desculpar. É sobre olhar para um término como uma forma de cuidar mais de si. Afinal, a transformação não ocorre quando negamos a sombra, mas quando reconhecemos ela com amor e consciência. Ok. E algum de vocês pode estar se perguntando, tá bom, Márcio, mas como reconhecer as sombras e renascer após reconhecê-las? Bom, primeiro, vamos deixar claro que o renascimento ele se dá naturalmente. A cada respiração, a cada instante, estamos renascendo internamente e, portanto, nós estamos renascendo após cada instante através da respiração. E a sombra, ela é apenas um portal para o novo. Ela é um portal para algo que se apresenta. E a partir deste portal, novas oportunidades surgem, novas perspectivas surgem, o que faz com que possamos seguir adiante. A primeira parte, a primeira etapa é a sombra, o portal do reconhecimento. Se a primeira parte é o portal, reconhecê-lo é essencial para poder atravessá-lo. O chamado silencioso da alma para que olhemos o que evitamos há muito tempo. Por exemplo, quando o corpo adoece, quando temos alguma emoção reprimida. Ou quando a irritação de alguém nos incomoda porque nós vemos que fazemos as mesmas coisas. As sombras não são inimigas, mas são mestres silenciosas. Elas revelam o que ainda precisa de amor. Toda vez que a vida nos mostra algo que incomoda, ela está apenas apontando para algo, alguma parte de nós que ainda precisa de luz. A sombra não é o lugar onde o sol ainda não chegou, mas onde ele foi chamado a nascer. Cada dor é um convite do divino pedindo passagem. É quando a procrastinação, ela revela apenas o medo de não ser bom o bastante. É quando alguém entende o valor de um perdão quando precisa ser perdoado. É quando uma decepção se transforma em compaixão e força. Bert Hellinger, pai da constelação sistêmica e familiar, nos traz um olhar muito bonito que é reconhecer, é olhar sem julgar. Portanto, as sombras são a parte de nós que precisam de amor. Elas não foram amadas o suficiente. Elas não pedem um exorcismo, elas pedem escuta. E Bert Hellinger complementa que aquilo que é excluído volta através do amor. Carl Jung, da psicologia analítica, nos traz que o que negamos nos submete e o que aceitamos nos transforma. Ou seja, uma pessoa que ignora um vício, ela se torna escravo dele. Mas quando você não permite que aquele vício te domine, você consegue dominá-lo. Uma pessoa que ignora a outra, ela pode até perder essa pessoa. Mas com o tempo, ela também pode agir diferente e a partir do momento que ela age diferente, reconquistar o outro. Portanto, reconhecer a sombra é o primeiro passo de amor próprio. É dizer a si mesmo, eu não preciso mais esconder quem eu sou para ser amado. E reconhecer a sombra, portanto, finalizando essa primeira parte deste caminho que estamos trilhando nessa floresta, é entender que, primeiro, reconhecer a sombra é um ato de presença, ou seja, observar sem julgar.
Em segundo lugar, reconhecer a sombra também é um gesto de protagonismo, em que nós nos responsabilizamos, mas sem culpa. E, por último, reconhecer a sombra é um comportamento consciente, onde nós agimos diferente, com amor e lucidez. E agora nós abrimos para a parte 2 dessa etapa, dessa jornada, que é o fogo. Se a primeira parte foi a sombra, a segunda parte deste caminho é o fogo, pois para atravessar o portal da sombra é necessário o fogo da transmutação para ajudar na travessia. Depois de reconhecer, vem o fogo, pois ele representa a travessia desse portal de transmutação. O fogo, ele é o símbolo da transmutação universal. E o fogo, ele é o elemento que transforma aquilo que é denso em luz. Na prática, o fogo, portanto, é como a dor que ensina a cuidar de si mesmo. É como o luto que atravessamos e nos dá força e nos desperta ânimo para a vida. Ele transforma o que é denso em luz. Eliphas Levi nos contempla também dizendo que o fogo é o espírito mais puro das substâncias. Ele não destrói, transforma. O fogo não vem para castigar, mas ele vem para lapidar. Assim como em uma forja, em que uma espada ela recebe inúmeros golpes naquele fogo, aquilo vai transformá-la em uma espada com um corte afiado e que não se quebrará ao longo do tempo. Assim como o ouro só nasce do calor, a alma só desperta através das experiências. O medo transformado em coragem representa isso. A raiva canalizada em determinação também. E a culpa transformada em aprendizado também simboliza essa transformação do fogo. Portanto, toda dor traz em si um convite ao despertar. Ela queima as ilusões para revelar quem de fato somos. Como alguém, após uma decepção, que busca uma terapia e melhora todas as suas relações ao se reinventar. Como uma crise financeira, por exemplo, que assola alguma pessoa e ela revela dons e talentos que estavam inertes dentro de si. Toda dor, ela traz esse convite. Basta observar sem julgar e basta ser protagonista para reconhecer sem se culpar, mas se responsabilizando. Mas há momentos em que o fogo queima. Entretanto, o mesmo fogo que queima é o fogo que purifica. E é neste momento, entendendo isso, que devemos deixar que o fogo purifique o que precisa ser purificado. Precisamos deixar que o fogo se alastre dentro de nós para purificar aquilo que ainda precisa ser queimado, para que o novo se faça, para que o velho queime e o novo se refaça e renasça como uma fênix. E como exemplo apenas, quando temos o desconforto de mudar de cidade ou mudar de profissão, nós precisamos deixar esse fogo queimar para que o novo exista. Como, por exemplo, quando estamos em uma relação tóxica, seja no trabalho, seja na família, seja do cônjuge, e nós precisamos reformular aquilo para deixar aquela relação ou para melhorar aquela relação, para que o novo possa vir e nós possamos crescer. E Swami Vivekananda sabiamente nos traz uma frase célebre que é: levante-se, homem. Em você está o fogo infinito. Você é o próprio sol. Ora,
E se nós somos o próprio sol, segundo Swami Vivekananda, o fogo espiritual não está fora, ele está dentro. Esse fogo é o que nos desperta, é o que nos anima, é o que ressignifica, é o que transmuta aquilo que precisa internamente. Uma pessoa mesmo que cansada consegue dar o primeiro passo. Uma pessoa que é um profissional que se reinventa após perder o emprego e busca uma colocação melhor. Ou até mesmo um aluno ou um estudante que com medo volta a estudar, volta a se profissionalizar, volta a adquirir conhecimentos que o levam adiante da sua jornada, na seara do conhecimento ou na seara da vida. Prentice Mulford nos traz que todo pensamento é uma semente de fogo e o que cultivamos, transformamos. O que você tem plantado dentro de si? Que tipo de pensamento você permite que germine dentro de si? Que tipo de pensamento você permite que adentre os seus ouvidos de outras pessoas, falado por outras pessoas, e que faça morada dentro do seu interior? O que você tem permitido brotar dentro da sua mente e ali permanecer, e você tem dado atenção? Porque se todo pensamento é uma semente de fogo, o que estamos cultivando internamente? O que você pensa sobre si todos os dias é o que você acende dentro de si. E está aí uma chave para o protagonismo, de reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido e transmutar aquilo que precisa ser transmutado. Apagar aquilo que precisa ser apagado quando o pensamento, por exemplo, não é útil o suficiente. O fogo, portanto, é o ponto onde o sofrimento se torna consciência. É a alquimia da alma em movimento. A dor é o fogo que revela o que é essencial. E que toda travessia espiritual vai trazer em si 3 movimentos. Ver, para olhar o que dói sem julgar. Aceitar, para permitir queimar o que não serve mais, e transmutar, para deixar o que é novo nascer. Como exemplo, substituir o não consigo por vou tentar, não posso por me permito, não quero por eu vou. Portanto, é importante manter a fé mesmo sem garantias. E para isso, Antônio Olivo Rodrigues, numa interpretação livre, feita por mim, traz que toda sombra é um convite da alma à descoberta de sua própria luz. Nenhum fogo queima em vão. Ele lapida o espírito para o reencontro com o divino. O fogo é, portanto, o gesto de fé que transforma a dor em direção. E é por isso que eu digo que a clareza é a coragem em movimento. Assim damos início à terceira parte dessa nossa jornada nessa floresta, que é através da luz. A luz é o renascimento na clareira. A terceira e última parte é a luz, pois a clareira interior é o espaço simbólico onde o ser se reencontra após o caos. Depois da noite vem o dia. Depois do fogo vem a luz. Depois da dor vem a clareza. Esse é o ciclo da alma. É onde o renascimento ocorre. É onde, diante do fogo que iluminou as suas sombras interiores, você permite renascer e ser novo. A pessoa que sai de um luto com mais amor à vida é prova disso. A pessoa que retorna, depois de tempos escuros, a ter esperança também. Portanto, renascer é permitir que a luz toque o chão da alma. É olhar o que fomos, agradecer e escolher ser novo. Pois depois da desordem,
permitir uma nova rotina mais leve e consciente é um passo importante para um renascimento. É um olhar mais compassivo sobre si. E de cada luz, de cada sombra, nasce uma luz nova, se houver olhos para vê-la. Nos traz Prentice Mulford, onde nós entendemos que a luz, a claridade, não é um milagre. É somente um olhar novo para si mesmo. Não é a ausência da sombra, é a convivência pacífica com ela. Bert Hellinger também nos traz que, quando olhamos com amor para tudo como é, algo maior nos guia. E a clareira é esse espaço maior. É o espaço interno onde tudo se reconcilia. Reconciliar-se com as histórias do passado, reconciliar-se com os familiares, reconciliar-se com o próprio destino, mas sem revolta, reconciliar-se com o sentido das dores que existiram no passado, é o que faz com que nós olhamos com amor para tudo como é, pois algo maior nos guia. Renascer é lembrar-se de quem se é, sem precisar apagar o que se foi. A vida, ela não nos pede perfeição, ela nos pede presença, protagonismo e comportamento consciente. O verdadeiro renascimento ocorre quando paramos de lutar com quem fomos e começamos a existir e caminhar no sentido de quem nós realmente viemos ser. E é por isso que eu digo que cada respiração é um renascimento silencioso. Pode ser uma pausa no meio do dia, pode ser uma inspiração profunda antes de reagir a alguma situação. Pode ser um momento em que estamos no piloto automático e paramos antes de tomar alguma decisão ou antes de continuar desenfreadamente seguindo em frente, sem saber o que estamos fazendo. E pode ser simplesmente usar a respiração para voltar ao presente. E neste momento, eu peço que se permitam a respirar profundamente. E perceber que você já está renascendo a cada instante. A cada respiração, a cada inspiração, você abre espaço para o novo, e a cada expiração você deixa o velho ir embora. E a cada instante que você respira, você volta para si. Eu vou deixar aqui uma ferramenta para quem sentir no coração de fazê-la, muito simples, mas em algum momento em que sua vida estiver atribulada, em algum momento que você precisar, basta fechar os olhos, se permitir fechar os olhos por um instante e imaginar-se em uma clareira, imaginar-se no meio de uma floresta onde há uma clareira e uma luz e ali há uma fogueira. E esse fogo está próximo, essa clareira interior, te aquece e te acalma. E através de uma respiração profunda, a luz toca o chão da sua alma, trazendo paz, harmonia, justiça e verdade. Como reflexão final, Eliphas Levi nos deixa lindamente uma frase que traduz muito aqui, que eu queria trazer para vocês. E o que eu busco na minha vida também. Aquele que traz luz dentro de si não teme as sombras do mundo. É isso que a clareira interior nos ensina. Não é preciso temer a escuridão ou eliminá-la, mas basta acender-se por dentro. Eu sou Márcio Gomes, terapeuta, palestrante e treinador comportamental. No Instagram ou no QR Code.
Vocês podem conhecer mais sobre o meu trabalho. Eu adoraria conversar com quem se interessou pelo tema ou pelos outros temas que eu abordo. E que o fogo da sua clareira continue sempre aceso, que cada sombra te ensine a iluminar o que é preciso e que cada respiração seja um renascimento constante para a sua vida. Eu estou aqui para te ajudar a se reconectar com quem você verdadeiramente veio ser. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo.